Fala pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e que foi objeto de recente decisão pelo STF. É a discussão sobre a possibilidade ou não de interposição de recurso pelo Ministério Público contra a decisão absolutória proferida no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um procedimento que, diferentemente dos demais, é escalonado ou bifásico e tem assento constitucional. Ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição e constitui uma garantia fundamental que não pode ser objeto aí de supressão por parte do legislador constitucional derivado. Os princípios que orientam o Tribunal do Júri são a soberania dos vereditos, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, finalmente, a plenitude de defesa. Pela plenitude, nós estamos a falar mais do que simplesmente a ampla defesa. Além da possibilidade de utilização de argumentos técnicos, é possível também, durante a sustentação em plenário, que se utilizem técnicas ou teses metajurídicas, que são aquelas que não têm amparo em lei, mas que eventualmente podem seduzir os jurados. Olha, não absolva o acusado porque cadeia não ressocializa. Veja, é um tipo de argumentação que jamais justificaria uma absolvição em um procedimento comum que seja de competência do juiz togado. Além desta plenitude de defesa, nós também temos outro princípio muito importante, que é o princípio da soberania dos vereditos. Isso significa que o jurado, ele decide e a sua decisão ela não pode ser objeto de modificação, seja pelo juiz, seja pelo tribunal, em eventual julgamento de recurso interposto pelas partes. É bom lembrar que no Tribunal do Júri nós temos competências diversas, uma atribuída aos jurados que julgam questões fáticas e outra atribuída ao juiz togado que julga questões de direito. O juiz preside a sessão de julgamento e, além disso, a partir das respostas dadas pelos jurados aos quesitos, ele elabora a sentença penal condenatória ou absolutória. Então, se o conselho de sentença afasta uma determinada qualificadora, por mais que o juiz não concorde com a postura adotada pelo conselho de sentença, ele não pode simplesmente recortar essa qualificadora. Assim como também, em grau de recurso, o tribunal não pode desconsiderar aquilo que foi decidido pelos jurados e afastar uma qualificadora ou reconhecer eventualmente uma qualificadora que tenha sido afirmada pelo conselho de sentença. Essa é a medida da soberania dos vereditos. Aliás, se nós pudéssemos dizer, olha, quem é mais importante no Tribunal do Júri, nós poderíamos afirmar, inclusive, que é o jurado, porque a decisão dele não pode ser objeto de reforma. Já a decisão do juiz, sim. O artigo 593 admite a interposição de recurso contra a decisão e o tribunal pode reformar a decisão em caso de eventual equívoco do juiz na dosimetria da pena ou de eventual nulidade ocorrida ao longo da instrução do processo e dos debates em plenário. Já se o recurso visar atacar a decisão dos jurados, aquilo que foi soberanamente definido pelo conselho de sentença, o tribunal deve reformar a decisão e submeter o réu a um novo julgamento. E vamos lá, o artigo 593 do Código de Processo Penal autoriza que tanto o MP quanto a defesa interponham recurso de apelação. É a leitura do 593 com o artigo 577, que fala lá dos legitimados a interpor recurso. Surgiu uma tese que foi parar inicialmente no STJ e depois foi até o STF acerca da possibilidade de o membro do Ministério Público interpor recurso contra a decisão que absolve o acusado por clemência no Tribunal do Júri, que concede o perdão no Tribunal do Júri. A matéria foi debatida lá no STJ e a terceira sessão firmou o entendimento de que o MP pode sim recorrer e que isso não viola de forma alguma a soberania dos
Vereditos. Ela vai ser mantida, mas depois do segundo julgamento, se assim houver algum recurso por parte tanto do MP quanto da defesa. E a discussão vai além disso, porque olha, se o legislador garante a plenitude de defesa, se é possível a absolvição por clemência, essa decisão não poderia, em tese, ser objeto de algum tipo de recurso. Embora não concorde com esta tese, com essa afirmativa, porque a mim me parece claro que o legislador não fez distinção entre o MP e a defesa, de modo que ambos podem recorrer da decisão proferida. E mais, isso não viola de forma alguma a soberania dos vereditos, que vai ser mantida, porque em caso de provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, o Conselho de Sentença não pode violar essa soberania. Ele deve anular a decisão e submeter o réu a um novo júri. Tá, mas e o que o STF decidiu? Porque a matéria também chegou ao STF diante da discussão sobre se isso viola ou não viola a soberania dos vereditos e a plenitude de defesa. E o STF, no julgamento do tema de repercussão geral número 1068, fixou algumas teses a respeito do tema. Elas estão aí na tela para vocês. É cabível o recurso de apelação com base no 593 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do tribunal, amparada em quesito genérico, foi considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. Então vejam que o STF sinalizou sim a possibilidade que o Ministério Público interponha recurso. Mas na parte 2 desta tese fixada pelo STF, vem a consideração de que se o tribunal constatar que a absolvição se deu por clemência, não há aí a possibilidade de anulação da decisão para submeter o réu a novo júri. A leitura que o STF fez a respeito desse dispositivo. Ok, talvez você esteja se perguntando, professor, mas como que o juiz controla a decisão dos jurados se ele julga por íntima convicção, se ele simplesmente deposita o sim ou o não ali na urna? É possível perquirir a racionalidade dessa decisão, segundo o STF, a partir das teses que são sustentadas em plenário. Se a única tese sustentada for a clemência e o Conselho de Sentença entender que aquilo é o caso de absolvição por clemência, nós conseguimos constatar que se a absolvição se der no terceiro quesito, nós temos a acolhida dessa tese de clemência. Vale destacar aqui também que o STF colocou uma vírgula nisso tudo, para dizer o quê? Para afirmar que a tese não pode violar aquilo que já proposto pelo Ministério Público. Exemplo, a legítima defesa da honra, que é aquela tese em que o homem justifica a morte da mulher para lavar com o sangue dela a honra da família, como se isso fosse uma legítima defesa, como se isso fosse admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Mas diante do repúdio dessa tese pelo STF, na DPF número 779, nós não podemos admitir a absolvição por clemência baseada nessa ideia de que houve aí uma legítima defesa da honra. Eu faço questão de destacar aqui um julgado que foi proferido pelo STF na segunda turma, no entremeio entre a consolidação da jurisprudência do STJ e a definição da tese dessa repercussão geral número 1068. A relatoria desse acórdão foi do ministro Nunes Marques, e a discussão era a seguinte: pode-se conceder aí a clemência em caso de feminicídio? E o ministro sustentou o seguinte: olha, se este é um crime que nem o legislador está autorizado a perdoar, a conceder graça, anistia, que dirá o jurado? Ele fez uma leitura restritiva, portanto, em relação à atuação dos jurados, admitindo sim a interposição de recurso. Até que, na sequência, veio esta tese fixada na repercussão geral número 1068 e falou que, em princípio, não cabe o recurso contra a decisão que absolve por clemência. Vamos ver como que o STF vai se posicionar em relação a esse tema específico, que é a situação do feminicídio. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido aí o conteúdo desse nosso vídeo. Eu peço que vocês nos sigam aí, se quiserem mais conteúdo, ativem o sininho aí no link abaixo. E se você quiser mais informações a respeito da nossa Black Friday, não se esqueça de clicar no link abaixo, porque ela está prometendo muita coisa boa por aí. Um grande abraço a todos e bons estudos!